sempre que nós usamos a palavra Deus, há em nossa mente algum tipo de imagem. Isso porque nós fomos criados num contexto de base cristã. Se nós fôssemos, por exemplo, hindus, e tivéssemos nascido no coração da Índia, e alguém nos falasse Deus, nós teríamos imediatamente uma quantidade enorme de figuras, de imagens de animais. Deus podia ser representado por um elefante, um macaco, uma cobra, um rato. E algumas figuras humanas também. Se nós fôssemos indígenas de alguma tribo da América do Sul e falássemos em Deus, a ideia que nos viria à mente seria muito diferente daquela que temos normalmente no contexto em que nós vivemos. Quando falamos em Deus entre nós, temos alguns conceitos em comum. Aprendemos que o Deus verdadeiro é Espírito. Portanto, Ele não pode ser visto, porque Ele não tem corpo. E exatamente por isso, porque Deus não tem corpo e Ele é Espírito, nós também acreditamos que Deus é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não tem esta limitação. No entanto, quando nós pensamos nisto, e se isto estiver bem claro na nossa mente, Deus é Espírito, não tem corpo, nós não podemos vê-lo, pode ficar um bocadinho contraditório lembrarmos que o nosso principal rito, que vamos celebrar daqui a bocadinho, passa por uma cerimónia em que o pastor vai pegar um pedaço de pão e vai lembrar que Jesus disse, isto é, o meu corpo. E nós costumamos afirmar, Deus é Espírito. E costumamos afirmar, Jesus é Deus, ou era o Filho de Deus. Então, se Deus é Espírito e Jesus é Deus, como é que Ele podia dizer, isto é o meu corpo? E aqui chegamos a esta doutrina cristã única, maravilhosa, extraordinária, da encarnação. Uma doutrina que envolve um grau significativo de mistério, porque é Deus em forma humana. Eu convido os irmãos a abrirem novamente as suas Bíblias em Filipenses capítulo 2, no texto que já foi lido para nós recordarmos. Lembrando que, como acontece com outras doutrinas e mistérios bíblicos, a razão, o raciocínio não é suficiente para chegarmos lá. Mas o apóstolo Paulo, falando a respeito de Jesus, ele disse, e nós recordamos o texto que lemos no início deste culto. Filipenses 2, verso 6. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta verdade que nós queremos, este ensino bíblico único, na maneira como ele é descrito, único entre todas as religiões do mundo, nos fala sobre a verdade de um Deus supremo, eterno, todo-poderoso, mas que, a certa altura, decidiu vir viver entre nós em forma humana. E é isso que significa a encarnação. Ele tomou carne e viveu entre nós. Queria meditar com os irmãos brevemente no que isto significa. E a primeira coisa que, obviamente, tem que vir às nossas mentes, irmãos, quando nós falamos sobre a encarnação, é o amor gracioso do nosso Deus.
A encarnação envolveu esse amor de Deus porque ela não pode ser explicada de outra maneira. Só o conceito da graça, ou seja, dar alguma coisa que alguém não merece, pode nos ajudar a entender que Deus faria isto pela humanidade caída em pecado, longe dele, em rebelião. Deus não se fez carne no meio de uma comunidade que lhe era favorável. Ele não veio morar numa comunidade em que as coisas estavam a correr bem. Ele não veio para um povo que estava com vontade de o receber. Ele não estabeleceu-se no meio de uma comunidade que vivia de forma santa e digna. Ele deixou a sua glória na pureza e santidade do céu para viver entre o homem pecador, rebelde, que não queria nada com ele. Nada, nem ninguém poderia obrigar Deus a encarnar. Isso só é possível pelo seu amor. Cada vez que nós olhamos o pão e o vinho, no qual nós celebramos a ceia do Senhor, e sabemos que Ele deixou a sua glória por nós, nós deveríamos nos deixar encantar mais uma vez. O verdadeiro amor faz isto. E o ser amado, verdadeiramente amado, entende que o amor que recebe não é algo que ele mereça. E por isso vive constantemente maravilhado por ele. A encarnação, irmãos, é amor puro. E só foi possível porque o amor é a essência de Deus. Sendo Ele amor, a única explicação possível para a encarnação. Mas o texto nos diz, irmãos, que esta encarnação representou para Deus humilhação. A encarnação, irmãos, traz consigo um grau inimaginável de humilhação. Não há como nós entendermos a humilhação a que Deus se submeteu para vir viver entre nós. Nós podemos fazer algumas analogias, mas elas vão estar sempre abaixo da realidade. Por exemplo, a analogia do rei ou do príncipe que nasceu no palácio, que viveu sempre acostumado do bom e do melhor, a comer tudo aquilo que lhe apetecia, a viver em todos os confortos, na sua cama especial, com um colchão de penas, rodeado de criadagem, constantemente a providenciarem todos os seus pequenos desejos. E um dia este rei, este homem riquíssimo, poderoso, que tem gente à sua disposição, que levanta um dedo e já tem pessoas prontas para o servir, ele resolve deixar o seu palácio e ele vai viver como um desabrigado. Vai viver nas ruas da cidade, mas não nas ruas principais. Vai viver nas ruas do bairro de Lata. Vai para a zona mais pobre da cidade. Vai se submeter a viver ali sem teto. Vai sentar no chão. Vai pedir esmola. Vai vasculhar nos caixotes de lixo. Vai dormir com uma lixeira ao seu lado. Uau, que imagem! Impressionante. Mas olha, irmãos, não é suficiente. Mas nem de perto é suficiente. Porque assim, quando o Senhor encarnou, Ele não somente deixou a sua glória, mas Ele veio tomar a forma de um ser infinitamente superior a Ele. Se um rei algum dia fizesse isso que eu descrevi aos irmãos, e se ele deixasse o seu palácio e ele fosse morar na rua, num bairro de Lata, numa cidade pobre, seria um ato de humilhação impressionante, mas este rei ia continuar a ter a mesma natureza dos outros mendigos que ali estavam. Porque, na verdade, o rei era um homem como eles. Era de carne e osso. Era uma pessoa também. Ele só morava no palácio porque ele teve a sorte de nascer filho de um rei, filho de uma rainha, filho de uma princesa. Por isso é que ele morava no palácio. Mas, em termos de pessoa, ele era igual aos outros que estavam andando na rua com ele. Mas, quando Deus se humilhou para vir viver entre nós, Ele tomou uma forma de ser infinitamente inferior a Ele mesmo. Ele criou o homem e depois veio viver como um homem. Talvez uma analogia mais próxima para nós fosse se nós tivéssemos a capacidade de nos tornarmos insetos. Imaginou você um dia transformava-se numa... Bem, vou dizer porque algumas irmãs vão ficar arrepiadas, mas mesmo assim eu vou dizer. Você transformava-se numa baratinha?
Não é? Ai, pastor, que figura tão horrível. Pois é, mas tem que ser. Mas mantinha a sua consciência humana. Essa analogia, apesar de não chegar lá, talvez ajude um bocadinho mais. Não dá para imaginar, irmãos, que humilhação. E porquê é que Deus se humilhou de uma maneira tão impressionante assim? Porque o seu amor exigia identificação. O amor verdadeiro, irmãos, se identifica. Não é possível amar verdadeiramente de longe. O amor entra na realidade, vive a realidade, entende para poder ser entendido. Quando nós queremos falar sobre entender alguém, ou uma situação de alguém, nós às vezes dizemos assim, colocar-se nos meus sapatos. Não é? Usamos assim, coloque-se nos meus sapatos, ponha-se na minha posição. Irmãos, foi isso que Jesus fez, Ele colocou-se nos nossos sapatos. No caso, nas nossas sandálias, porque naquele tempo não se usava sapatos como nós usamos hoje em dia. Ele calçou os nossos sapatos, Ele vestiu a nossa humanidade. No seu amor prático, Ele veio estar aqui conosco, Ele veio viver o grau mais avançado de amor que é possível. E ao viver aqui entre nós, irmãos, Ele entendeu de uma forma única. É claro que Ele entendia por ser Deus eterno, mas ao vivenciar, não há forma mais profunda de entendimento do que vivenciar. Ele viveu as nossas lutas, Ele percebeu as nossas fraquezas, Ele viu as dificuldades que nós passamos. Nós costumamos, irmãos, pensar em Deus como um ser zangado com o pecado, não é? É a imagem que muitas vezes temos. É um Deus assim, zangado, raivoso por causa do pecado. E os irmãos estão a estudar agora o livro do Apocalipse, e o livro do Apocalipse tem que ser interpretado dentro do seu contexto, mas às vezes ficamos só com a ideia de que no Apocalipse Deus está muito zangado, então vem aqueles castigos todos sobre a terra. Esquecemos de tudo o que aconteceu antes, mas nós devíamos pensar um bocadinho, irmãos, no outro lado, e perceber que a ira de Deus também é uma manifestação da sua santidade e da sua tristeza. Tristeza por ver a dor. Tristeza por ver o sofrimento. Quando o nosso Deus assiste do céu à situação de um refugiado em terra estranha, Ele sabe o que é isso, porque Ele foi. Quando Ele vê alguém sendo perseguido por causa da sua etnia ou da sua fé, Ele sabe o que isto significa. Quando Ele assiste alguém a passar fome, Ele sabe o que isto é. Quando Ele vê alguém perseguido, um homem ou uma mulher abandonado por aqueles que Ele julgava que o amavam, quando o Senhor vê isto, Ele sabe o que é isto, porque Ele passou por isto. Quando Ele vê alguém ser torturado e morto, Ele sabe muito bem. Encarnação é identificação. Deus, por causa disto, não veio a nós em forma adulta. Não sei se os irmãos já pararam para meditar sobre isto. Acho que seria extremamente fácil para o poder de Deus que Jesus já tivesse vindo com 30 anos. Já parou para pensar? Eu já conversei com algumas pessoas, elas dizem assim, mas que desperdício, não é? Jesus esteve aqui 30 anos sem fazer nada. Que má interpretação que é do entendimento bíblico. Ele não teve sem fazer nada, irmãos. Estes 30 anos foram fundamentais para aquilo que Ele veio fazer. Teve a ver com a identificação, irmãos. Ele veio bebé. Pode imaginar isto, o Deus Criador dos céus e da terra, assumindo forma humana, dependente de uma mãe que lhe alimentasse. Não dá para entender, irmãos, a não ser esta grandeza deste amor. E esta identificação implicou em sofrimento. E que sofrimento! Porque toda a encarnação leva a sofrimento. É impossível entrar na vida de outro sem sofrer como ele sofre. É impossível amar ao ponto da identificação sem sofrer. Quando você ama alguém e você sabe que esta pessoa está em dificuldade, você sofre. Pode ser que esta dificuldade não seja você não tem nada nem parecido com aquilo que a pessoa está a sofrer, mas você sofre. Porque se você ama de verdade, você está identificado com ela e você sente aquilo. E Jesus veio viver como servo, e como servo Ele se submeteu a todas as coisas, diz o texto, mesmo à tortura e à morte. Quando nós tomamos o pão, irmãos, nós devemos nos lembrar que quando Jesus nos diz, isto é o meu
corpo, ele não está a falar de um corpo saudável, ele não está a falar de um corpo que estava sentado a tomar uma bebida agradável num spa. Ele está a falar de um corpo torturado. Ele disse, este é o meu corpo que é partido por vós. Meu corpo físico, torturado por vós. Deus não ficou em palavras ou afirmações. Deus não ficou do céu a mandar-nos mensagens ou ideias de que as coisas vão ser melhores. Ele veio levar a nossa dor e a nossa morte. Ele veio sofrer a nossa humilhação. E tudo isto era necessário, irmãos, para que nós pudéssemos ser salvos. A encarnação era necessária, irmãos, porque só um homem podia saldar a dívida do homem com Deus. A nossa dívida é uma dívida humana. O nosso pecado é um pecado humano. O problema da humanidade é o pecado que o separa de Deus. É um problema do homem. Só o homem poderia resolvê-lo. Por isso Jesus teve que se fazer homem. Mas os homens não teriam capacidade de resolver esta situação. Os homens não teriam capacidade de viver a vida de santidade necessária para poder resolver isto. Então era necessário que ele fosse Deus. E por isso ele era homem e era Deus. Difícil de entender, mas revelação maravilhosa da palavra. Todos nós nascemos sobre a sombra do pecado, acabamos por sucumbir a ele, todos nós trazemos em nossos corações a inclinação para o mal e não conseguimos vencê-lo. Era preciso que Deus vivesse esta vida nossa humana. E é por isso que Jesus veio. E é por isso que Deus veio. E é por isso, mais uma vez, irmãos, que as obras para a salvação são uma afronta a Deus. Cada vez que alguém diz que através de algum esforço ou sacrifício pode chegar à salvação, mais uma vez está a dizer, eu sou capaz de fazer aquilo que só Deus pode fazer. É muita vaidade. Mas nós não somos. E pela misericórdia e graça do Senhor, não é sequer preciso. Porque o Deus encarnado veio para fazer aquilo que nós não tínhamos capacidade de fazer. Saldar a nossa dívida, permitir a nossa reconciliação, trazer-nos novamente à glória. E o texto, irmãos, dá a volta e a encarnação termina na exaltação. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Os irmãos já se apaixonaram pela descrição da visão de João no Apocalipse? Os irmãos já se apaixonaram pela visão extraordinária em que o anjo diz a ele, eis aquele que é digno de abrir o livro, o leão da tribo de Judá. E nós podemos quase que estar junto com João e virar à espera de ver o leão, aquele leão majestoso, poderoso nas suas, não é? Em todo o auge da sua força. E quando João olha para ver o leão da tribo de Judá, ele vê um cordeiro. Oh, meus irmãos, não dá para entender. É graça, é amor. Ele foi cordeiro porque de outra forma ele não podia ser salvo. Porque de outra forma você não podia ser salvo. As pessoas não entendem. Quando dizem que Deus olha para o mundo e vê este sofrimento todo, mas que tipo de Deus é este que deixa o mundo sofrer desta maneira? O sofrimento que temos é consequência da nossa escolha. Nós escolhemos danificar a humanidade e o mundo para sofrer o que estamos a sofrer hoje. Mas Ele não ficou alheio, Ele veio aqui sofrer junto connosco e morrer a morte que nós devíamos morrer, sem necessidade, porque foi o seu sacrifício. Mas a história termina na sua exaltação. Ele volta à glória do Pai e aqui entramos em terrenos santos, irmãos. Confesso que aqui temos que pisar com todo o cuidado. Porque ao pensar na encarnação, nós percebemos que de um modo sublime, Deus mudou a sua própria essência. E eu digo isto aos irmãos com toda a reverência e cuidado. Porque ao se fazer homem, Jesus encarnou, mas ao voltar ao céu, Ele ainda levou consigo esta marca. Tanto que depois de ressuscitado, Ele podia dizer aos seus discípulos, confirmem. Querem confirmar? Querem saber se sou eu? Eu não tenho bilhete de identidade. Não tenho prova de DNA para vocês, mas há uma coisa pela qual vocês podem me conhecer.
pelas cicatrizes. Quando ouvimos as pessoas falarem sobre um Deus que não entende de sofrimento, nós lembramos que o nosso se fez homem e ficou conhecido pelas cicatrizes, por causa do seu amor. Jesus se fez homem e, ao voltar ao céu, ele leva esta imagem por amor. E nós voltamos ao começo. O amor fez tudo possível. Deus é amor na sua essência e só por isso isto foi possível. Irmãos, a encarnação é motivo de louvor. Como não adorar um Deus que de tal modo nos ama sem nós merecermos?